Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Gustavo, estou aqui com o nosso grande amigo, professor de Geografia, professor Morrinho. Muito obrigado pela presença, Morrinho. Eu que agradeço o convite, Gu. Olá, turma. E nós estamos aqui para começar uma série muito especial de programas. Nós vamos fazer uma série de programas sobre o continente africano. Vamos estudar geografia, história, filosofia, literatura, a cultura africana. Esse curso está acontecendo paralelamente no presencial e no virtual. Então, para quem assistir às aulas presenciais, vai ter um complemento aqui no universo virtual. Para quem não pôde assistir às aulas presenciais, pode ter um drops, pode ter parte, pelo menos, desse debate aqui nas nossas aulas. Então, fica o convite para você assistir todos os nossos vídeos, deixar aí os seus comentários e, se possível, venha presencialmente à aula também. Tudo certo, Morrinho? Tudo certo, Gu, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Morrinho, eu vou começar a fazer a primeira pergunta, que eu acho que é a mais importante, até para a gente começar o nosso curso. Por que estudar África? Qual a relevância de se fazer um curso como esse que nós estamos fazendo aqui no cursinho no colégio? Muito bom, Gu. Eu acho que a iniciativa foi muito bacana e ela precisa ser um pouco descolada só da necessidade do vestibular. Tá? Acho que quando a gente faz o estudo do continente africano, a gente pode justificar esse estudo buscando as raízes da nossa sociedade. E se a gente olha para os dados demográficos brasileiros, a gente percebe que hoje o reconhecimento do brasileiro enquanto preto, pardo, tem aumentado, a sua identificação com as origens tem aumentado, e entender de onde veio, qual contexto veio, em qual contexto se vive, é de suma importância para nos reconhecer enquanto sociedade, para nos reconhecer enquanto nação. Então, só desse ponto já valeu super fazer esse estudo mais aprofundado dos aspectos gerais do continente africano, seja a sua geografia, seja a sua história, seja seus principais filósofos, as formas de enxergar a sociedade no continente africano e como esse pensamento do continente africano pode ser entendido também como uma forma de pensamento na sociedade brasileira. Até uma coisa que a gente vai abordar muito nas aulas de história, existe uma visão tradicional que se estabeleceu ali a partir do século XVI para frente, como se o europeu tivesse levado a civilização para a África. O dono do conhecimento, né? o proprietário da civilização. Sim, né? sim. Então, acho que quebrar esses preconceitos, essas histórias mal contadas, digamos assim, sem dúvida, vai ser muito importante. Eu acho muito bacana. Até a história de ver o mapa. Né? Historicamente, a gente vê o mapa com a Europa numa posição centralizada, numa porção mais alta, e tudo isso é uma arbitrariedade. Né? O fato do norte estar acima, o sul estar abaixo, o fato da Europa aparecer no centro do mapa, o continente africano, o território brasileiro aparecerem na parte de baixo, numa posição de inferioridade no mapa, é tudo uma visão de mundo que se quis transmitir em algum momento, que teve muito sucesso essa transmissão e que a gente absorveu de uma maneira tão forte, ficou tão enraizado na nossa sociedade, que qualquer mapa que a gente veja diferente, a primeira impressão, no senso comum, obviamente, é que o mapa está errado. Né? E eu acho que isso também parte nos outros aspectos das ciências humanas também. Com certeza. Então, partindo para essa nossa primeira aula, no dia aqui que nós estamos fazendo a gravação, você já deu a aula presencial. Já trabalhei com esse conteúdo. Então, o que você destacaria dessa primeira aula? O objetivo dessa primeira aula era um primeiro reconhecimento geográfico do continente africano. Isso. Quais seriam pontos que você destacaria para a gente? Gu, no primeiro encontro, a gente bateu um papo geral sobre a geografia do continente. Né? Não entramos tanto na parte de geopolítica, porque o meu companheiro Machado ainda vai entrar nesse conteúdo. A gente trabalhou os aspectos físicos, no geral, do continente, falando de relevo, de clima, de vegetação, hidrografia, coisa que para o vestibular saiu um pouco de moda, mas que algumas coisas ainda podem aparecer. Então, uma coisa que eu acho bacana a gente falar é a respeito da regionalização do continente. Né? E quando a gente olha para a regionalização do continente, há uma proposta muito comum, é um estudo muito comum, de se dividir o continente africano apenas em duas regiões. De olhar para a porção norte e chamá-la de porção saariana, de porção setentrional, de porção branca, de porção árabe, e olhar para essa porção mais ao centro-sul, que a gente vê no mapinha ali em verde, e pensar numa África meridional, subsaariana, negra, que
tem suas limitações. Por quê? Porque a gente está lidando com um grande espaço e falando que ela é negra. Está lidando com outro grande espaço e falando que ela é branca, como se a gente uniformizasse todos os povos dentro de cada uma dessas regiões. E não é bem isso, né? Você tem uma grande diversidade cultural, de idiomas, de história, de vivências, mas é apenas um elemento facilitador do estudo. A ideia da regionalização no continente africano é justamente, ou de qualquer regionalização, é facilitar o estudo daquele espaço em si. Então, essas propostas, elas foram desenvolvidas ao longo da nossa aula. O Machado, quando aborda o continente africano, ele retoma essas propostas, e é sempre importante a gente ter muito claro a composição de cada uma das regiões. Essas duas regiões que a gente consegue ver nesse mapa, tem uma questão ali geográfica mais ou menos óbvia, que é o próprio deserto do Saara, Exato. que está ali separando, referência. é a referência. Mas do ponto de vista geográfico, geopolítico, histórico, existem outros elementos, além dessa questão de estar ao norte ou ao sul do Saara, Sim. que algumas, como você disse, é uma simplificação didática, Claro. mas quais são algumas características que a gente poderia destacar? Por exemplo, quando a gente olha para essa porção saariana do continente, historicamente houve uma grande ocupação árabe nessa região. Então são povos de etnias árabes, sírias, libanesas, e uma marca muito forte dessa ocupação é a religião. Então a religião islâmica é predominante nesse espaço. Não que a religião islâmica esteja exclusivamente nesse espaço do continente. Hoje é a religião que mais cresce no planeta. E uma das áreas para onde ela mais cresce é justamente em direção ao centro-sul do continente africano. Mas é uma marca muito forte. Se a gente analisa essa região do ponto de vista espacial, né, do ponto de vista natural, a paisagem desértica, o clima árido, é algo que chama muito atenção. Se a gente analisa essa região do ponto de vista econômico, a gente percebe que a agricultura já não é uma atividade de grande sucesso, com exceção a algumas faixas litorâneas, com exceção ao Vale do Rio Nilo, que passa por essa região. Então, basicamente, depende do que economicamente? De extração de recursos minerais. As grandes jazidas de petróleo no continente africano ficam junto ao deserto do Saara. Países como a Argélia, como a Líbia, são países que fazem parte da OPEP, que é aquele grande cartel que controla grande parte do petróleo, negocia o quanto se extrai de petróleo, o preço praticado do petróleo no mercado internacional. Então é uma particularidade da porção saariana. Já quando eu olho para a porção subsaariana, da paisagem natural, não há uma unidade, há uma grande diversidade. Então existem áreas de savana, de floresta tropical, até mesmo paisagens desérticas na Namíbia, parte de Angola, paisagens montanhosas no Quênia, que chamam bastante atenção, na Tanzânia. Do ponto de vista econômico, aí a agricultura já é um componente interessante. Uma agricultura que vai desde a plantation introduzida pelo europeu no final do século XIX ou ao longo do século XIX, passando por uma agricultura pobre de subsistência, passando por áreas já mais modernizadas, ligadas ao agronegócio, e isso coexistindo com exploração mineral, com alguma industrialização, como, por exemplo, na Nigéria, na África do Sul, em Angola, seja de investimento europeu, seja de investimento chinês, que vem crescendo nessa região. Do ponto de vista étnico, Gu, de novo, pensar numa unidade é um grande equívoco. Então, você tem povos de diferentes etnias que foram recortados em poucos territórios, isso a partilha da África fez uma enorme diferença, e a história normalmente aborda essa temática. Do ponto de vista do idioma, uma riqueza enorme, além dos troncos linguísticos europeus que estão presentes nessa região. Do ponto de vista religioso, a influência cristã é forte. De novo, é o dedo do europeu. O crescimento do islamismo vem mudando esse cenário, fora as religiões animistas, que são tradicionais já nessa região. É dar a possibilidade de existência de alma a seres inanimados, a fenômenos da natureza, a objetos, que é algo que a gente percebe em algumas religiões que foram trazidas para o Brasil. Para o Brasil. Então você percebe essa influência, ela é muito legal. Na sua fala fica muito claro que há essa divisão didática, mas a diversidade do continente africano é gigantesca. É enorme. E que reconhecer essa diversidade é um primeiro ponto muito importante desse curso, né? Perfeito. Entender essa diversidade toda. E uma fala da aula que foi muito interessante muitas vezes o aluno olha para um mapa da Europa
ele consegue reconhecer onde estão os diferentes países, quais são as diferentes características. E quando a gente faz uma regionalização da Europa, no mesmo nível de fazer essa regionalização do continente africano, soa um pouco absurdo. Né? Porque você fala assim, nossa, mas por que essa simplificação tão grande? Não é super mais diversificado do que isso? É. Só que aí o aluno olha para o continente africano, ele mal tem noção dos países que compõem essa região, das características que fazem parte dessa região. Então é essa falta de contato, né? E eu acho que colocar em contato, ter essa noção da diversidade, da riqueza que há por trás de tudo isso, é um ponto fundamental. É um ponto. Então, para a gente caminhar nesse sentido, na sua aula você destacou também, acho que foram 5 pontos estratégicos no continente africano. Pontos estratégicos que mexem muito com a geopolítica atual, que mexeram ao longo da história com a questão das navegações, com a questão de jazidas de recursos importantes, e que é super bacana o aluno também ter em mente quais são esses grandes pontos estratégicos. Você mostra pra gente lá no mapa? Opa, bora. Então vamos lá. Então vamos lá, Gu, querido aluno, querida aluna. Uma das coisas que eu acho bem importantes a gente ter conhecimento a respeito do continente africano e que eventualmente vai aparecer na sua prova, é ter uma noção legal de alguns pontos estratégicos no continente. Então, por exemplo, aqui você vê, desse lado, né? Aqui você vê o Estreito de Gibraltar. Estreito de Gibraltar é um pequeno pedacinho de oceano, no caso, é uma área situada entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, que faz a separação do continente europeu do continente africano. Tem esse nome porque se trata de uma possessão britânica denominada Gibraltar, britânica por ser um ponto estratégico do ponto de vista da navegação, né, a ligação do Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico, então você tem aí um fluxo de embarcações comerciais bastante significativa, e isso não só hoje, mas ao longo de toda a história, mas esta região ganhou uma maior relevância quando a gente pensa também em fluxos migratórios. A gente costuma falar que o Mar Mediterrâneo, separando o continente africano do continente europeu, ele representa uma grande linha de fratura no nosso planeta. Por que esse nome linha de fratura? Justamente porque ele marca uma cisão muito grande entre dois continentes muito distintos do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico. A Europa muito desenvolvida, o continente africano subdesenvolvido. Portanto, no sentido das migrações ilegais, trata-se de um ponto de intensa passagem de imigrantes em busca de um sonho, de uma melhor qualidade de vida no continente europeu, em especial pela localização geográfica no território espanhol. Esse é um ponto que historicamente apareceu nos vestibulares. Segundo ponto que a gente pode destacar, ainda na porção saariana do continente africano, ali no mapa identificado com a letra B, é o Canal de Suez. Canal de Suez que ficou famoso no ano de 2021 por conta do encalhe de uma embarcação chinesa da empresa Evergreen. Esse encalhe prejudicou o fluxo de embarcações nessa região, trazendo muitos problemas em termos logísticos globais, né? A gente percebe o quanto o mundo é globalizado, interdependente entre si, quando esse tipo de acidente acontece. As cadeias de suprimento foram rompidas entre o continente europeu e o continente asiático, houve um atraso muito grande de matérias-primas sendo entregues na Europa, de produtos industrializados sendo entregues no continente asiático. Isso fez aí com que crises de desabastecimento pudessem acontecer. Foi abordado isso nos vestibulares em 2022, metade de 2023, e deu uma desaparecida, mas a qualquer momento pode voltar. E por que pode voltar? Pela importância geopolítica dessa região. Trata-se de um local que é um canal artificial entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, em que fluxos de navios petroleiros passam por essa região. E esses navios petroleiros não apenas têm o petróleo como recurso fundamental na humanidade hoje em dia, mas passa por uma região cercada de tensão geopolítica. Por mais que o Canal de Suez esteja dentro do Egito, muito próximo ao Canal de Suez, a península do Sinai, por onde ele passa, nós encontramos a região da faixa de Gaza. Então toda essa tensão geopolítica que envolve Israel, faixa de Gaza, pode em algum momento reverberar no Canal de Suez. Beleza? Bem pertinho do Canal de Suez, se você desce um pouquinho no mapa, você vai encontrar o ponto C. O ponto C que é o Estreito do Bab el-Mandeb.
É um estreito, portanto, uma pequena passagem de áreas oceânicas entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden. O Golfo de Aden é um pedacinho do Mar da Arábia. Nessa região, turma, a gente tem a entrada no Mar Vermelho para depois ter acesso ao Mar Mediterrâneo. O maior destaque? Fluxo de navios petroleiros, fluxo de navios comerciais. E aí tem um outro ponto geopolítico que chama a atenção. Um dos países banhados por essa área é o Iêmen. E o Iêmen hoje vive uma turbulência política muito grande por conta de um grupo rebelde chamado Houthi. E aí, de repente, isso pode ser abordado no seu vestibular. Outra coisa que normalmente aparece na mídia é que na Somália, na Etiópia, na Eritreia, outros países que estão próximos dessa região, temos muitos ataques de navios piratas. Não os piratas que a gente vê no cinema, né? Mas piratas modernos que sequestram as embarcações, que acabam fazendo algum tipo de contrabando em relação a essas mercadorias. Vamos agora mais para o sul do continente africano. E naquele contorno sul, na África do Sul, uma área bem famosa que é o Cabo da Boa Esperança. Seria ali um ponto de referência em que as águas do Oceano Atlântico encontram-se com as águas do Oceano Índico. E num momento da história em que não havia o canal artificial de Suez, todas as embarcações contornavam o continente africano para se chegar ou no continente europeu ou no continente asiático. Portanto, turma, em termos comerciais, em termos de navegação, foi um ponto de bastante importância para as sociedades europeias e asiáticas. E por fim, destaco aquele contorninho do continente africano, que está representado com a letra E, que é o Golfo da Guiné. Contorninho esse que, se você olha com um pouquinho mais de carinho, ele lembra muito o contorno do Nordeste brasileiro. Nas aulas de geografia, a gente percebe a fragmentação da Pangeia, de Gondwana, justamente por essa semelhança no formato dos continentes. Mas para além disso, para além dessa abordagem, vale lembrar que o Golfo da Guiné é uma área muito rica em petróleo e que a Nigéria, que é um importante país, um dos mais populosos do planeta, acaba tendo na exploração de petróleo uma das suas principais fontes de riqueza. Beleza? Estar atento a isso é sempre muito importante, olhando para o seu vestibular. Beleza? Show de bola, Morrinho. Então acho que nós tivemos uma primeira aula hoje muito interessante, esse primeiro reconhecimento do continente africano. As próximas 2 aulas agora vão ser com o professor Marcelo Esteves, meu companheiro da história, e nós vamos abordar a história do continente africano antes da chegada dos portugueses. Bacana. Aí vai ser legal, legal também. Legal. Então fica o convite para você continuar assistindo os próximos vídeos e o meu agradecimento aqui para o Morrinho. Valeu, muito obrigado, Morrinho. Eu que agradeço o convite. Fica aí o convite também para os alunos assistirem às próximas aulas presenciais, os próximos vídeos que forem publicados também pela escola. E qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário, pode nos procurar presencialmente na escola também, beleza? Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Aquele abraço, pessoal. Valeu!